Boa noite, pessoal. Vou colocar o tema da live aqui. Boa noite. Aguardar o pessoal entrar. Tema da nossa live hoje: uso de reforçadores na intervenção ABA. Fixar aqui. Todo mundo entrando. Hoje nós teremos a psicóloga, analista do comportamento, Nathalie, participando com a gente para tirar dúvidas e para falar de reforçadores. Vamos esperar a Nathalie solicitar aqui para participar. Vamos ver. Aceitei a Nathalie. Oi! Olá, boa noite. Boa noite, Nathalie, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem. Obrigada por aceitar o convite para participar dessa live aqui com a gente sobre um Mas, tema super importante, né, que é o uso de reforçadores na intervenção ABA. Gente, quem não assistiu a aula da Nathalie de ontem, depois da live, vai lá na página da semana, assiste, que tá demais. Quem ainda não se inscreveu na Semana ABA, o link tá aqui na bio. Se inscrevam, que dá tempo de assistir todas as aulas ainda. Então, pessoal, eu vou desativar agora os comentários, tá? Pra gente conversar, falar um pouquinho sobre esse tema e depois a gente volta aqui e habilita para vocês deixarem suas dúvidas. Se quiserem, vão deixando as dúvidas na caixinha de perguntas, porque fica mais fácil da gente localizar, porque aqui os comentários vão correndo, né? Muito rápido e a gente se perde. Então, já vão deixando suas dúvidas aí, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre reforçadores, sobre a aula de ontem, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre aba, sobre comportamento, a Nathalie é super especialista e pode responder tudo pra gente, certo? Ó, o pessoal tá falando que adorou sua aula de ontem. Eu vou, obrigada, gente. eu vou desativar aqui os comentários para ficar melhor para vocês verem a Nathalie. E vamos começar nossa aula de hoje. Então a gente decidiu Vamos, falar sobre esse tema porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? De como usar os reforçadores, o que que é um reforçador, o que que é reforço positivo, o que que é reforço negativo, o reforço negativo é algo ruim, não é? Então o pessoal tem muito essa dúvida. Então vamos começar falando aí o que que é reforço, né? E o que que é reforço positivo, o que que é reforço negativo, para o pessoal entender? combinado. Queria primeiramente agradecer seu convite, a parceria. Amo fazer parte de todos os projetos com a Neuroconecta. Me identifico muito com a missão, valores de vocês. Então, vamos aproveitar esse dia de hoje. Eu que Gente, agradeço. primeira coisa que eu gostaria de definir com vocês é o conceito de reforço, que para a gente que está habituado e trabalha nessa área, é muito comum a gente estar usando esses termos, mas para quem está chegando agora, para quem não está na área, ainda é um pouco complexo. Então, assim, reforço é algo individual, tá? Então, o que é reforçador para mim pode não ser reforçador para vocês, o que é reforçador para mim hoje pode ser que amanhã não seja reforçador, não faça o mesmo sentido. Então, existe essa variação, tá? E é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento se repetir no futuro, tá? Então, se vezes que a gente emite um
comportamento ele é reforçado, isso aumenta a probabilidade de ele se repetir. Então, por exemplo, né, ter dado a aula e vocês elogiarem, isso é reforçador para mim. Por quê? Porque para mim faz sentido vocês estarem se desenvolvendo, aprendendo, né? Então, há mais chances de eu querer dar mais aula. Então, esse é um exemplo aí para vocês poderem entender, tá? E aí, quando a gente tem reforço positivo, reforço negativo, a primeira coisa é vocês entenderem que não tem nada a ver com o nome em si. Então, não é porque o reforço positivo ele é positivo, ou o reforço negativo ele é negativo. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, por exemplo, o reforço positivo, quando a gente apresenta um estímulo consequente após a resposta. Então, digamos que o paciente para ser igual, e ele foi lá, ele Nathalie, essa resposta. tira o seu fone tira o seu fone para ver se melhora um pouquinho, que sua voz está cortando um pouco. Não sei se é o fone ou se é seu Pode celular. ser. Vamos testar. Tira do celular o fone para ver se. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Ah, Era então o pode ser o fone. fone. Ótimo, que bom que você sinalizou. Perfeito agora. Tá bom, então. Então, né, digamos que eu pedi para o paciente fazer igual, ele emitiu essa resposta e eu dei uma consequência que é reforçadora para esse indivíduo. Então, isso seria um reforço positivo, tá? Mas vamos dar outro exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, digamos que o paciente chorou, ele emitiu uma resposta de choro e logo em seguida o professor foi lá e tirou ele da sala de aula. Isso também foi um reforço positivo. Por quê? Porque tem mais chances desse comportamento se repetir no futuro. Ah, quando eu quiser sair da sala, é só eu emitir o choro. Ah, quando eu quiser receber elogios, cosquinhas, aquilo que é reforçador para mim, eu emitindo essa resposta que foi solicitada, eu recebo um reforçador, tá? Então, tudo isso que aumenta de frequência, né, que é produzido uma consequência reforçadora, é o reforço positivo, tá? Agora vamos tentar entender melhor o reforço negativo para vocês não ficarem com essa dúvida que geralmente surge também, de diferença de terminologia, tá? Então vamos lá. Então, o reforço negativo tá chiando um pouquinho para mim. Tá chiando para você? Não. Não? Agora Aqui parou. tá O ok. pessoal emitiu um chiado, assim, agora melhorou. Ótimo. Então, no reforço negativo, é quando eu consigo retirar algo que para mim pode ser aversivo. Então, por exemplo, né? Digamos que eu quero ir bem na prova para não ter uma nota ruim. Então, para não obter uma nota ruim, eu me comporto, eu estudo e tudo. Isso é um reforço negativo em relação ao meu comportamento. Temos outros exemplos também. Então, digamos que eu estou com frio, né? E eu vou lá e coloco aquele agasalho. Isso também seria um reforço negativo. Por quê? Porque eu tiro aquela sensação que para mim é aversiva. Eu abrir um guarda-chuva também, né? Então, eu elimino aquela sensação de molhado, aquele desconforto. Então, isso também é um reforço negativo. Aí vocês vão perguntar, tá, mas como que eu posso utilizar isso com os nossos aprendizes, né? Com os nossos pacientes? Digamos que eles estão fazendo uma atividade, essa atividade, de certa forma, tem um custo de resposta, né? E eu falo para ele, olha, se você fizer mais 2, né? Nós vamos ter direito de pegar outro brinquedo. Se você fizer mais 2 mandos, ou mais 2 imitações, mais 2 segmentos de comando. Dessa forma também. Por quê? Porque ele não quer mais fazer atividade. Eu fiz um combinado, eu diminuí o custo de resposta, né? E aí sim ele foi reforçado negativamente. Então, só para vocês terem uma ideia, não tem nada a ver com o nome negativo ou positivo, tá? Então, só para ficar claro, o reforço positivo a gente tem que pensar em matemática mesmo, positivo e negativo. Adiciona. Positivo é quando você adiciona algo ao ambiente para aquele comportamento acontecer. Negativo é quando você remove algo do ambiente para aquele comportamento acontecer. Então, o reforço é sempre para o comportamento ocorrer,
positiva quando você está adicionando algo, negativa quando você está removendo algo, né? Então, acho que pensando na matemática, fica Fica mais mais. fácil da gente associar. Deixa eu só te falar uma coisa, às vezes sua voz está travando. Você está no Wi-Fi ou está na internet do celular? Eu tô no Wi-Fi. É, às vezes ela tá dando uma travadinha. Não sei se é a sua internet, se é o Instagram, Eita, que estranho. mas, Pra mim tá é, normal. mas vamos seguindo. Tá Legal, bom. então entendemos o que é reforço. Então, o que que pode ser reforçador, né? Quais são os tipos de reforçadores? Uma pessoa até deixou uma dúvida, um participante até deixou uma dúvida lá na página da semana, falando o que que é um reforçador intrínseco, um reforçador extrínseco, né? Um reforçador primário. Então, você pode falar um pouquinho das diferenças desses tipos de reforçadores e quais itens, né, que podem ser reforçadores? Perfeito. Qualquer coisa pode ser reforçador, tá? Mas é mais comum, se uma criança não tem muito repertório, né? Ser reforçador, brincadeiras de ação e reação, objetos sensoriais, que geralmente são regulatórios e muito estimulantes, então a gente pode utilizar. Existe também o reforço social, que a criança pode ser sensível ou não, mas é sempre bom a gente parear ele com um estímulo, no caso, se a gente for usar um estímulo tangível, tá? E nisso nós estamos falando de reforçadores extrínsecos, tá? Então, quando eu elogio, quando eu dou um objeto tangível para o meu paciente, quando eu faço uma cosquinha no meu paciente, tudo isso é extrínseco ao que eu estou brincando, ao que eu estou ensinando ali. Eu estou colocando algo externo à atividade, tá? E tudo isso pode ser reforçador. Uma brincadeira, um sensório social, tudo isso a gente pode utilizar como reforçador. Bola, boneca. Aí depende o que o seu paciente é sensível, tá? E existem os reforçadores que são intrínsecos. O que seria isso? É quando a própria brincadeira ela é reforçadora. Eu não preciso utilizar nada externo à brincadeira. Então, digamos que eu estou brincando ali com a massinha. E por mais que eu estou trabalhando um programa de tato, um programa de mando, ou uma imitação, ou qualquer objetivo que eu tenha, brincar com a massinha já está sendo reforçador, eu já estou ganhando contato visual, o paciente está ali esperando, ele está curtindo. Então, não preciso utilizar nada extrínseco, até para não causar nenhuma dependência. Então, é até melhor se eu não precisar utilizar um reforço primário, que seria os alimentos, né? Uhum. Então, os comestíveis. Se eu não precisar utilizar um eletrônico que a gente usa nos últimos casos, porque é difícil concorrer com ele, tá? Mas se o paciente não for sensível a nenhum outro reforçador, teremos que utilizar inicialmente e emparelhando com outros estímulos. Então, sempre que a gente utiliza, que o paciente tem poucos reforçadores, só gosta de comestíveis, ou só gosta de eletrônico, ou tem poucos reforçadores, eu tento aumentar esses reforçadores, usando o elogio junto, usando uma economia de ficha para tantas tentativas ele receber o reforço, até para essa operação motivadora continuar alta. Vocês podem ver nas literaturas operação motivadora ou operação estabelecedora, tá? Aí depende da literatura, mas significa a mesma coisa. Então, não é legal a criança estar tão saciada quando eu vou utilizar um reforço extrínseco, porque a motivação não vai ser a mesma. Então, até a gente se pensar, eu amo chocolate, é super reforçador para mim. Agora, se eu como chocolate todo dia, vai Uhum. diminuindo a potência desse reforçador. Então, quando a gente vai utilizar o reforço, é sempre importante, o reforçador, a gente conversar com a família, que ele vai precisar ficar um pouco em abstinência, que não vai poder dar toda hora, que o ideal é deixar para o treino específico, para a gente manter sempre o paciente motivado, tá? E quando não necessitar, que a própria brincadeira, a interação, que a nossa presença, muitas das vezes se torna Uhum. reforçador, melhor ainda, tá? Porque é mais Uhum. natural, o paciente vai ser reforçado mais facilmente no ambiente, na interação social, tá? Legal. Eu já vi também o termo de reforçadores secundários, primário e secundários. Pode explicar um pouquinho Claro, disso? com certeza. O primário é quando ele não precisa de um aprendizado anterior. Então, por exemplo, eu preciso do alimento, ele é reforçador para mim, para minha sobrevivência. A bebida também, então água, ninguém vive sem água. Então, não preciso treinar. Agora, o secundário, não, aí precisa de um treino. Então, eu vou aprender
que isso é reforçador, é como criar um hábito. Então, inicialmente, pode ser que algo não seja reforçador, tipo uma atividade física, mas se eu vou pareando ela com outras coisas que são reforçadoras, por exemplo, eu tô tendo mais disposição, eu tô tendo mais saúde, nossa, eu tô me sentindo melhor, minha autoestima, atividade física pode se tornar reforçadora. Tá? Então, quando eu consigo treinar isso, e a gente faz isso o tempo todo com os nossos pacientes, ampliar os reforçadores para aumentar a socialização, a comunicação, que é o coração, principalmente aí do espectro, é o que a gente precisa atingir mais, né? A gente sempre vai criando reforçadores secundários, pareando eles com outras coisas que são reforçadoras. Então, por exemplo, um reforçador que é incondicionado, né? Então, ele não precisa ser condicionado a nada. Já é reforçador desde o presente momento que eu nasci. Isso, eu preciso disso para sobreviver, né? E o condicionado é quando eu condiciono ele a outros estímulos. Legal, ficou bem claro. Agora vamos falar de uma coisa que as pessoas confundem também, que é a punição. Muitas pessoas confundem reforço negativo com punição, mas é diferente. E aí tem também a punição positiva e a punição negativa, certo? Exatamente. Já deixando bem claro que na ciência ABA a gente não utiliza a punição. Já vou dizer para vocês o porquê a gente não utiliza, mas a intenção da punição é diminuir comportamentos. Então, ela é utilizada muito para isso, para diminuir frequência de comportamentos, comportamentos que são inadequados. Então, muitas das vezes se usa da punição. E na punição, eu adiciono, tá? Na punição positiva, adiciono algo aversivo para parar, para que o outro pare de emitir um comportamento, tá? Na punição positiva. E na punição negativa, eu retiro um reforçador. Então, também é aversivo. O paciente está ali, está gostando daquilo, mas para fazer ele cumprir algo, para diminuir um comportamento, eu retiro um reforçador, tá? Então, isso seria a punição negativa. Então, só para ficar claro, né? Na punição positiva, eu adiciono um aversivo e na punição negativa, eu retiro um reforçador, com a intenção de diminuir a frequência de uma resposta, seja ela qual for, tá? Isso foi bastante analisado no laboratório, em questão de pesquisa, mas nós não utilizamos porque tem consequências a gente utilizar a punição. Então, geralmente, não funciona a longo prazo a punição. Ela gera contra-ataque, então geralmente fica com aquele contra-controle. A gente dá um modelo de algo inadequado, de uma forma inadequada de resolver os problemas, né? Geralmente gera muita ansiedade. Ou o paciente, ele só responde diante daquele estímulo, daquele estímulo aversivo, daquele agente punidor. Então, é muito comum isso. Se a gente for pensar lá atrás, que os nossos pais, que não tinham esse conhecimento, utilizava disso, era mais ou menos assim, né? Ah, se você não lavar a louça, nossa, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Vou te bater se você não lavar a louça. E aí, isso funcionava? Não funcionava. Por quê? Porque a gente não aprendia a importância de lavar a louça, de ajudar o outro. A gente ficava fazendo qualquer coisa, a mãe e o pai tá chegando. No finalzinho ia lá, lavava rapidinho. Por quê? Porque só funcionava na frente do agente punidor e, né, curto prazo. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa já se acostuma com isso também e acaba gerando vários comportamentos inadequados, tá? Legal. Então, para exemplificar aqui para o pessoal, por exemplo, eu acabei de pensar no exemplo, antes você falou do dar um tapa. A criança está tendo um comportamento ali inadequado, uma birra. Aí o pai vai lá e dá um tapa. Isso é uma punição positiva, porque ele adicionou o tapa e a criança, opa, parou. Né? Então é para cessar o comportamento. E um exemplo de punição negativa. A criança está, por exemplo, assistindo um desenho, pulando no sofá sem parar. Pula, pula, pula. Aí o pai vai lá e, pum, desliga a televisão. Aí ele para de pular na hora. Então é uma punição negativa. Eu removi, né, a televisão do ambiente para ele parar o comportamento. Então punição é sempre para cessar um comportamento. Certo? E aí pensa na matemática de novo. Adição, eu estou adicionando algo ao ambiente. Positivo eu estou adicionando e negativo eu estou removendo. Exato. Certo? E
Se a gente for Legal. pensar num sistema, sei lá, de castigo, porque geralmente os pais usam muito esse termo, né? Ah, mas eu tô dando um castigo para ele. Ou, é só consequência do comportamento dele. Não é exatamente isso, né? Porque você que está adicionando, você que está removendo um reforçador. Então, não é uma consequência natural que ele está recebendo ali do ambiente, né? E é muito delicado e funciona por muito pouco. Se a gente for pensar em multas, né? Nossa, só vou dirigir corretamente na velocidade para evitar a multa. Não é necessariamente pensando no perigo disso, né? Ah, eu coloco o cinto porque tá pitando aquilo ali. Nossa, é um estímulo muito aversivo que foi adicionado. Então eu coloco o cinto, mas não gera um aprendizado. É só diante daquilo, diante de um radar, que a Uhum. pessoa vai lá e diminui, né? Vou pensar até num sistema penitenciário, tem pouco efeito de aprendizado mesmo, né? Essas punições. Sim, legal. Então, agora que a gente falou a teoria, né, do que é reforço, o que é punição, o que é positivo, o que é negativo, vamos entrar um pouquinho para a prática da intervenção? Como que faz os testes de reforçadores? Quanto tempo que essa criança fica com o reforço no momento da aplicação do programa? Como que é essa troca de turnos? Pode falar um pouquinho dessa parte prática? Com certeza. Ah, é muito legal a gente fazer essas testagens de reforçadores, é muito útil, porque é o que eu falei, o que é reforçador hoje pode não ser amanhã, e para você não ficar patinando na intervenção, e o paciente apresentando mais comportamentos inadequados por não estar conseguindo se comunicar. Então, fazer esses testes de preferência ajuda muito o analista do comportamento ou o aplicador. Então, tem várias formas de eu fazer essas testagens de preferência. Eu posso, por exemplo, colocar 5 minutos ali de time, colocar os objetos preferidos, que eu já vou saber que são os preferidos, por quê? Eu posso perguntar numa anamnese para a família, eu posso testar com ele durante a avaliação, ele gostou mais daqueles itens. E aí eu vou colocar esses itens, por exemplo, 5 itens na frente da criança, que são os preferenciais para ela, os que ele mais gosta, e aí coloca ali por 5 minutos. O que ela ficar mais tempo, eu vou ter uma hierarquia ali do que é mais reforçador para ela. E aí eu já sei, naquele programa que tem maior custo de resposta, que é mais difícil, que ela não está ainda em desenvolvimento, que ela ainda pontua quase nada, eu preciso usar um reforçador mais potente. Então, eu posso fazer isso pensando em tentativa discreta, vai ser muito utilizado a gente fazer essas testagens de preferência. Eu também posso fazer de outras formas, que seria eu pegar 2 objetos preferidos e ver qual que ela vai escolher. Então, nesse momento, o que ela escolheu é o preferencial para ela. Né? Eu posso ir oferecendo 1 a 1 para ver qual que ela vai ficar mais tempo. Então, tem várias formas de eu fazer essa testagem por preferência. Aí a gente vai utilizando o que faz mais sentido ali com aquele paciente, porque o nosso olhar é bastante individual, tá? Legal. E você pode perguntar também para a criança, ela chegou para a terapia e fala, o que que você quer brincar hoje? Você pode deixar ela te falar o que que é reforçador? Com certeza, a gente faz isso muito quando a gente utiliza o ensino naturalístico. Então, quando a gente trabalha baseado no modelo Denver, eu nunca começo escolhendo a brincadeira. Na verdade, é sempre a motivação do outro, que o outro escolhe, que eu vou seguir, e a partir disso, eu vou ter que usar muita criatividade, vou ter que utilizar as variações para ensinar as habilidades. Então, não importa o que ela escolher, eu vou pensar com essa bola, o que é que do meu plano de ensino, do meu programa que eu posso estimular e que eu posso desenvolver ali com o paciente. Então, isso é muito legal de fazer. Às vezes eles não escolhem, aí que eu preciso fazer um imã, trazer algum brinquedo, começar a brincar para ver se ele vai escolher, se ele vai gostar ou não. Se ele não gostar, não tem problema. Você vai guardar e vai testar outra coisa. Então, geralmente funciona muito você utilizar sonzinhos lúdicos para poder fazer cima, essas onomatopeias, as musiquinhas que eles gostam bastante, bastante teatralidade, porque se você está motivado, né, sem pique, não tá com a energia, não tá deixando sua criança interior fluir, geralmente fica cansado, o movimento não funciona. Então, não é tanto o recurso, é a sua interação, é o que você vai fazer com aquele recurso, né? Essa espontaneidade que tantos pacientes precisam. Por quê? Porque eles apresentam rigidez cognitiva, porque eles geralmente ficam só com hiperfoco. Então, eu preciso ter essa espontaneidade, esse jogo de cintura, para ir aumentando
o horizonte existencial desse paciente, para ele ir ampliando esse repertório. É o que nós falamos na live de segunda, de terça com a Bianca sobre motivação, né? O terapeuta também precisa estar muito motivado. A intervenção precisa ser, né, feliz, um momento alegre, divertida, né? Exato. Legal. Porque senão, aí corre o risco do paciente robotizado. Todas as vezes eu fico fazendo parede, ou fazendo de forma espontânea. O paciente que é genuíno, quando eu estou de fato interagindo e brincando com ele, né? Atento aos sinais, o que o corpinho dele está querendo demonstrar naquele momento. Legal. E quanto tempo que a criança fica com o reforçador? Essa é uma dúvida que os alunos têm muito, né? Eu aplico ali a atividade, ele dá a resposta, aí eu dou, né, a consequência, que é o reforçador. Mas quantos segundos, quantos minutos eu posso deixar a criança com aquele reforçador para ir aplicar novamente o treino? Ótimo. Quando eu tô fazendo só a testagem de reforçador, o ideal é não deixar muito, porque senão você já vai saciar a criança ali só na testagem. Então, geralmente a gente deixa tipo 5 segundinhos só e já retira. Agora, quando eu tô aplicando o programa, fazer isso pode desencadear até um comportamento inapropriado. Então, é legal deixar um pouquinho a criança, 20 segundinhos, não vai fazer mal ela ficar ali com o reforçador manipulando, brincando do jeitinho dela. Cuidado para não ficar dando demanda nesses momentos, porque isso também já aumenta o custo de resposta, tá? Então, é ter essa sensibilidade. A gente não precisa ficar preso tanto em minutos, em segundos, mas o importante é a criança não ficar tão saciada e também não ser aquela coisa, entreguei, já tirei, porque frustra, né? E dar a previsibilidade também. Então, a gente utiliza recursos, né, concretos para isso. A gente pode usar um time, quanto tempo ela vai ficar com o reforçador. Eu posso fazer uma contagem para ela, então eu nunca vou retirando da mão da criança. Isso é muito aversivo, a gente não pode fazer isso com ninguém. Chega a beira uma agressão, você tem que parar para pensar. Então, olha, agora, minha vez, 1, 2, 5, 3, ela vai precisar pegar um reforço. Uhum. Cortou um pouquinho agora o que você falou, mas o que a Nathalie falou foi que o terapeuta utiliza recursos, né, na terapia, timer, um reloginho, né, para mostrar para a criança, ó, a hora que apitar aqui é minha vez, né, para não causar um comportamento, uma birra, né, da criança tá ali brincando e você tira o reforçador dela de uma vez. Você tem que dar previsibilidade sempre para ela, né? Então, minha vez, daqui a pouco volta para você. Aí dá a atividade, ó, sua vez. E já ir treinando essa troca de turno com a criança, certo? Exato. Posso usar alguma coisa visual, tipo, primeiro isso, depois isso. Posso usar, colocar isso num painel de rotina, né? Eu posso usar sempre a mesma frase, isso dá uma previsibilidade. Então, geralmente eu utilizo, né? 1, 2, 3, minha vez. Então, a criança já sabe. No começo, ela pode até chorar, porque ela não está acostumada a ter que dividir. Ela vai se frustrar um pouquinho. Mas daqui a pouco, ela já entende que não sou eu que estou querendo tirar. É porque acabou. É porque é a minha momento. Legal. Então, vou abrir aqui as dúvidas que Tá o bom. pessoal já deixou aqui na caixinha para a gente começar a responder. Deixa eu ver aqui. O Carlos colocou assim: posso tirar o celular do TEA, deve ser da criança com TEA, a fim de inibir um comportamento inadequado? Não entendi muito a dúvida, mas retirar o celular, que é um reforçador para essa criança, para inibir um comportamento inadequado? Não é o ideal, não é ideal que eu faça isso, porque senão eu tô retirando um estímulo reforçador, né? Então a gente, querendo ou não, tá tendo uma punição ali negativa. Então a gente não faz isso. A gente precisa ensinar para ela que o comportamento inadequado não é legal, colocar em extinção esse comportamento, que é quando eu paro de reforçar um comportamento, então eu coloco ele em extinção, mas sempre substituindo por outro. Porque não adianta só extinguir por extinguir, né? Ela vai substituir por outro inadequado, se eu não colocar um comportamento alternativo, tá? Então, isso que é o ideal. Eu deixo de reforçar o inadequado e ensino outras formas de ela obter êxito.
quando eu entendo a função desse comportamento, porque ela pode estar tendo inadequado para chamar atenção, ela pode estar tendo para obter objetos, para fugir, para se esquivar, por uma questão sensorial. Então, o primeiro passo seria eu identificar qual que é a função desse comportamento, para eu pensar numa estratégia de extinção e de substituição desse comportamento. Uhum. Então, na aba, a gente sempre substitui, né? Tenta substituir um comportamento inadequado por um comportamento funcional e não simplesmente extinguir, certo? Exatamente. É muito aversivo. Se você só coloca extinção ali, a criança fica chorando o tempo todo. Então, não cabe mais fazer isso. Porque senão eles vão ter essas memórias da intervenção aba. Não é isso que nós queremos deixar. É uma memória de algo divertido, legal, que trouxe aprendizados e que aumentou habilidades. Uhum. Ó, a Lu deixou uma pergunta aqui, a Lu Martins. Você disse que a aba não usa punição, mas depois falou sobre que usa punição positiva e negativa. Fiquei confusa. A punição positiva e negativa, ela ajuda no momento? Ela não vai gerar aprendizado? Ela não vai ajudar? A gente só, na verdade, falou a definição, mas a gente evita usar, né, a punição na aba. Exato. Não é que assim, não posso utilizar de jeito nenhum, digamos que seja um heterolesivo, uma coisa muito grave, né? Aí pode ser que em equipe, discutindo, a gente tenha que utilizar essa estratégia. Mas por que a gente não utiliza? Porque tem outras muito melhores do que essa. Eu posso usar reforço, eu posso usar reforço diferencial, eu posso utilizar a substituição desse comportamento, que foi o que a gente acabou de falar. Então, tem outras estratégias, né, do que utilizar essa, que tem várias outras coisas que podem vir com essa extinção, né? Então, a criança ficar ansiosa, apresentar até respostas emocionais ali. Então, a gente não utiliza porque é perigoso, tá? Tá. E já que você falou de reforço diferencial, você pode explicar o que é? Perfeito, ótimo. Então, o reforço diferencial, o que seria, né? Seria, eu tô ali com o meu paciente, estou intervindo com ele, né? E ele está apresentando um comportamento inadequado. E eu não quero reforçar esse comportamento inadequado. Eu vou reforçar comportamentos diferentes àqueles. Então, digamos que ele bate. Vamos dar um exemplo prático. Ele bate todas as vezes que ele quer alguma coisa. Eu vou treinar a substituição desse comportamento. Então, quando ele quiser alguma coisa, eu posso treinar o apontar, por exemplo, para ele pedir. E todas as vezes que ele emitir um comportamento que seja diferente do bater, eu vou reforçar esse comportamento. Então, tem um reforço diferencial. Legal. Porque aí você diminui a intensidade do comportamento adequado, porque ele entende que não vai ser reforçador, não vai ser reforçado, né? E aumenta a probabilidade de um comportamento funcional. Exato. Substituindo esse comportamento. Exatamente. E é legal a gente reforçar qualquer comportamento que seja diferente desse, que não tenha a ver com esse, que seja oposto a esse. Porque aí o cérebro vai fazer associação. Quando eu faço esses comportamentos que são adequados, eu ganho. Mas quando eu bato, eu não ganho. Então, às vezes, a gente vai até modelagem, modelando aos pouquinhos até chegar lá na nossa resposta que a gente quer obter, né? Então, a gente vai aos poucos. Legal. Tem uma dúvida aqui da Bianca, falando o seguinte: a criança bateu, gritou, posso retirar o parquinho ou as aulas de música? Eu acho que como punição seria, né? Não, porque aí seria punição, não é interessante. É interessante o quê? Que ela não ganhe coisas extras com esse comportamento, porque às vezes acontece. A criança faz várias coisas inadequadas, aí a mãe dá uma bronca ali no momento que a criança fez, mas depois ela ganha um monte de coisa. Ganha sorvete, ganha não sei o quê, ganha isso, ganha aquilo, que nem faz parte da rotina. Então, ela pode fazer uma associação, sim, que ela está tendo ganhos extras ainda com esse comportamento, tá? Então, isso que a gente precisa tomar cuidado. Mas retirar coisas não vai fazer ela associar. Até porque o reforço a gente associa quando ele é logo após. Eu emito uma resposta e tem uma consequência logo após. Então, não vai adiantar eu atrasar isso. À noite você também não vai ter televisão. À noite você também não vai para natação. Porque ele não vai fazer uma associação do comportamento. Então, não funciona. Outra coisa, ignorar um comportamento funciona?
depende. A gente nunca ignora a criança, tá? Tem que deixar isso bem claro. A gente pode ignorar um comportamento, mas isso funciona quando a função do comportamento é atenção. Eu estou fazendo Uhum. comportamento para ganhar a atenção do outro. Essa é a função. Aí eu vou ignorar esse comportamento, mas lembrando, só extinguir não ensina. Eu vou precisar modelar outras formas de ele conseguir a minha atenção. Seja chamando pelo nome, seja me mostrando alguma coisa. Aí eu vou dar atenção nesses momentos. E pensando em reforço diferencial, ao invés de eu ficar ignorando toda hora o paciente quando ele faz isso, eu posso o quê? Todas as vezes que ele chama a minha atenção de forma adequada, eu dou toda a atenção do mundo para ele fazendo essa associação. Uhum. Ele vai associar, né, que quando ele chama da forma adequada, ele recebe sua atenção. E quando ele tá Exato. chorando, fazendo algum tipo de birra, ele não vai receber. Então ele vai ter essa associação, né? A gente precisa Legal. tomar cuidado. Ah, Realmente, os pais, né, ou cuidadores, eles tendem a dar muita ênfase só para o inadequado e não ver os outros comportamentos que a criança teve ao longo do dia. E aí deixa de usar o reforço positivo, que é a nossa ferramenta principal. Então, todos os comportamentos que são bacanas, e principalmente o que eu estou ensinando, precisa ser reforçado. sim, legal. A Bia deixou um comentário aqui falando que ela usa, deixa eu ver aqui, o mouse time para finalizar o tempo do reforçador. É bem bacana, legal. Muito legal. O mouse time é um aplicativo, eu acho, Bia. Depois coloca aqui pra gente. Mas tem vários aplicativos, né, de timerzinho que você pode usar Tem na um que é intervenção. bem que o ratinho vai correndo até alcançar ali. Ah, do ratinho. Bem legal. Vamos lá, mais dúvidas aqui. A Ama colocou: posso usar alguns dos Steams como reforçador de preferência da criança? Entendi. Você Entendi. entendeu esses Steams? Ela escreveu Steams. Deve ser alguma estereotipia, Deve ser algum os Steams, né? exatamente que o paciente tem, tá? É interessante eu ampliar comportamentos, tá? Porque isso é algo que ele já tem. Eu usar disso para ensinar habilidades é algo que ele já tem no repertório. Então seria interessante utilizar outras coisas também. Mas se for a única coisa que é reforçadora para ele, for o sensorial, tudo bem? Né? A mesma coisa que a gente falou do eletrônico ou do reforço primário. A gente vai utilizar a princípio isso e vai tentar abranger, aumentar esse leque de possibilidades de reforçadores. Legal, temos mais dúvidas aqui. A mamãe Victinho falou: a criança que usa o choro como resposta para as decepções, por exemplo, sempre que perde, chora. Como usar os reforçadores nessa situação? Ótimo. Primeira coisa, da previsibilidade, tá? Então, essa criança geralmente tem muita ansiedade de desempenho, ela quer muito acertar. Por isso que é até perigoso, assim, quando a gente usa aprendizagem sem erro a ferro e fogo. Porque quando a criança erra, quando ela perde, quando ela passa por uma frustração, aí pronto, desencadeia um comportamento inadequado. Então, aos pouquinhos, a gente também precisa valorizar os erros, o processo ali do paciente, né? Conforme ele vai tendo possibilidades de lidar com isso. Então, eu sempre dou previsibilidade. O que é importante no jogo? Tem problema se perder? Não. O que é importante? O importante é se divertir. Então, se eu perder, eu preciso chorar? Eu vou ficar como modelo. Não. Ao longo do jogo, você já vai preparando para ele não ser pego de surpresa, porque essa previsibilidade ajuda bastante na rigidez cognitiva, tá? E aí você evita reforçar tanto quando ele ganhar, porque senão ele vai ver que o legal é só ganhar. Então você reforça o processo. Nossa, que legal que você não desistiu. Que legal que você ficou chateado, mas você falou que você tá chateado, que você expressou ao invés de jogar tudo no chão, ao invés de fazer uma birra, de chorar. Então a gente vai substituindo também. É melhor ele verbalizar: eu não gostei de perder, estou chateado, ou eu não quero mais brincar, do que ele jogar tudo no chão, gritar, bater, ter um comportamento que é muito mais disruptivo, tá? E
quando ele está tendo na prática, né? O que fazer? Quando ele está tendo esse comportamento ali de choro, digo, nesse momento, o que que o pai e a mãe devem fazer? O que que o terapeuta deve fazer? Já sentar e conversar? Ou espera ele se acalmar? Depois que ele se acalmar, conversa, explica? Como agir na prática? Perfeito. Quando está no pico da curva ali da desregulação, eu posso até nomear o sentimento, porque eu ainda posso trazer ele de volta. Olha, eu estou entendendo que você está ficando bravo, que você está triste, porque geralmente eles têm dificuldade de nomear emoções, sentimentos. Então, quando eu nomeio, acaba ajudando nesse sentido, para ele entendendo o que está acontecendo. Porque é muito angustiante você ter uma descarga de estresse e você nem saber o que está acontecendo com você. Então, você pode nomear. Viu que nomeou, mas eu não consegui tirar ele dessa curva, espera ele se acalmar e depois você conversa. Porque ele não vai conseguir aprender nada quando a gente está naquela descarga de estresse muito grande, a gente não consegue absorver mais nada. Então, eu preciso esperar se acalmar e dar outra possibilidade para ele. E mostrar que a gente também não acerta tudo. Isso é fundamental. Você pedir ajuda em alguns momentos. Você dizer, eu perdi, mas tá tudo bem. Eu fiquei feliz porque você ganhou. Eu fiquei feliz porque a gente brincou. Dar esse modelo e até utilizar outras crianças para dar esse modelo. Legal. Deixa eu ver aqui mais uma dúvida. Então, como fazer como... Essa aqui a gente já respondeu. Aqui... O mouse, a Bia colocou, sim, o Mouse Time é um aplicativo excelente para reforçadores. Legal, muito legal, Bia. Uma dica aí de um aplicativo. Não entendi. A Lu deixou aqui uma pergunta. Para a professora poder continuar a proposta, deve ser a proposta da atividade, né? Sim. Quando para de gritar, levamos de volta? Tá. Quando para de gritar, levamos de volta, mas o grito volta. Eu acho que é quando ela volta à atividade, a fazer a atividade, a criança volta a gritar. É isso? Depois, qualquer coisa, se não for isso, você fala aqui, Lu, mas eu acho que é isso que ela está falando. Provavelmente, por essa descrição, né, a gente tem que aprofundar um pouco mais. Esse comportamento está se mantendo, né? A função dele é fuga, né? Ou aversiva, porque ele não está querendo nem entrar em contato. Chegou próximo, já é tão aversivo que ele já grita, mas ao mesmo tempo ele está sendo reforçado, porque é retirado essa atividade, né? Então, seria interessante continuar, não tirar a atividade imediatamente. Não tirar na hora que a criança está gritando. Você dá uma previsibilidade. Olha, vamos lá. 1, 2, 3. Aí sim você retira. Ou se não, olha, você só pinta um pouquinho, diminui o custo. Se era para fazer algo muito complexo, pede uma demanda bem pequena. Dá ajuda, que é muito importante a gente utilizar as ajudas ao nosso favor para poder reforçar. Aí você pode utilizar uma ajuda que é mais intrusiva inicialmente, né? Uma ajuda física e ir diminuindo essa ajuda conforme a criança vai conseguindo, ou utilizar a ajuda de menos para mais, que eu dou o primeiro comando verbal, não fez o gestual, fiz o parcial e físico total. Mas tudo isso bem rapidinho, porque senão vai pular tudo ali, tá? E aí eu dou ajuda assim que ele completou, que ele fez aquilo que foi solicitado, mesmo com baixo custo, eu vou lá e retiro a atividade. Ele associar que o que retirou a atividade foi ele cumprir, foi ele realizar, mesmo que parcialmente, a atividade. Tá, então mesmo ele chorando, é importante continuar a atividade, porque senão ele vai entender que se chorar, ele não precisa fazer atividade. Aí isso vai ser reforçador para ele, né? Então continua a atividade, diminui talvez o que você está solicitando, né? Esse custo, e vai aumentando depois gradativamente, né? É sempre importante quando o paciente está apresentando muita esquiva, muita fuga, a gente tentar olhar também um pouco mais de forma abrangente. Então, por exemplo, por que ele está apresentando essa fuga e essa esquiva? Será que eu estou utilizando o hiperfoco dele ao meu favor? Será que eu estou utilizando uma atividade adaptada, que é uma atividade reforçadora para ele, ou só está muito difícil? Será que ele tem condições de fazer essa atividade nesse momento? Ou eu preciso pedir outra atividade, algum outro pré-requisito? Então, não olhar só como
uma falha do aprendiz que não conseguiu realizar, mas o que eu, como terapeuta, posso fazer diferente. Então, a gente Tá. entender o estilo de aprendizagem do paciente é fundamental nesse sentido. Tá, a Lu colocou aqui que a gente tinha duas partes a pergunta, que a gente não entendeu a pergunta. Ele grita e a professora não consegue dar a aula, aí eles retiram da sala. Só que aí ele tá ganhando o que ele quer, né? Porque provavelmente ele tá gritando para sair da sala, deixa eu ver. Exatamente. Aí, deixa eu ver aqui, Lu. Eu acho que é isso, entendi. Eu acho que agora a gente entendeu, Lu. Aí o que fazer nessa situação? Porque elas estão retirando ele da sala quando ele grita. O ideal seria ele não ser retirado. Ou É. se tem outra forma, eu sei que tem os outros alunos ali também, a gente tem que olhar para o grupo, retirar, mas a demanda vai junto. Então, vai sair um pouquinho da sala, mas não vai sair para parque, não vai sair para ter ganhos reforçadores. Vai sair para alguma salinha rapidinho, se acalmou, volta para a sala de novo, tá? A Lu colocou aqui que ele grita porque ele quer carrinho. Poderia utilizar esses carrinhos como reforçador, não teria problema nenhum e evitaria todo esse desgaste. Faz um pouquinho, ganha um carrinho, utiliza uma Uhum. economia de ficha, tantas tentativas, ele vai ter acesso ao carro, né? Então a gente pode utilizar, pode fazer inclusive uma atividade que tem essa temática, já que é um objeto de interesse para ele. Uhum. Pode adaptar as atividades com carrinhos, né? Por exemplo, ensinar matemática com carrinhos. Aí Uhum, a atividade vai se tornar reforçador para ele. exato. Legal. Tá. Então a Lu falou assim, no momento que não pode, né? Que não pode usar o carrinho. Mas aí, Uhum. nesse caso, com essa criança, vai ter que dar o carrinho por mais, né? Outros momentos nesse início, por mais que não tá dando para as outras crianças da sala, não sei se isso é um problema, né? Tá ali oferecendo para uma criança e para as outras não, mas vai ter que fazer um plano aí para ele, né? Exato, porque isso é inclusão, né? A gente não pode olhar só para os outros pacientes, talvez. É essa adaptação que ele está precisando para diminuir esse comportamento inadequado. Então, se for colocar na balança, compensa, né? As crianças vão entender por que ele precisa ter o carrinho. As crianças entendem se for explicar. Eu sei que tem esse custo de resposta de ter que explicar, que é realmente complicado trazer algo diferente. Mas não é só o paciente que tem que ser o agente de inclusão. A escola também precisa ter essa visão de que ele vai precisar de algumas coisas adaptadas e diferentes. A Lu falou assim que é educação infantil, ele ganha o carrinho e tira a atenção de todos. Uhum, uhum. Talvez parear isso com outros reforçadores, né? A fazer esse treino individualizado, né? Mas trazer outras possibilidades de reforço que não seja só o carrinho. Mas também o Sim. carrinho não pode estar ali no acesso, porque senão fica ambígua a autoridade. Não posso ter acesso ao carrinho, mas levo o carrinho para a escola, né? Eu acho que se eu chorar, gritar ou sair da sala, em algum momento, nesse pico de extinção, eu vou ter acesso ao carrinho. Então, a gente não pode deixar ambíguo também, né? Porque senão é muita tentação. Uhum. A Priscila mandou uma dúvida aqui no Insta, passou, eu acho que foi a Priscila, falando que, não sei se é um paciente, um aluno, eu não consigo abrir aqui agora, Priscila, mas ele chora toda vez que canta parabéns e com bexigas, né? O que fazer nessa situação? Nesse caso, com certeza tem uma questão sensorial aí envolvida, né, Nata? Ele precisa conversar com a terapeuta ocupacional. Com certeza, especialista em integração sensorial. Bater um papo com ela, pensar no planejamento. Quando é algo que está muito aversivo, a gente trazer estímulos parecidos. Então, o parabéns é muito aversivo com todo mundo. Vamos treinar o parabéns com menos pessoas, em um ambiente controlado. Vamos mostrar a festa no desenho. Vamos fazer coisas parecidas com a festa, porque às vezes o parabéns está aversivo, mas todo o resto está aversivo. O bolo, o chapeuzinho, toda coisa que está próximo desse parabéns. Então, ir aproximando e pareando com coisas reforçadoras. Então, o que é reforçador para ele? Para a gente poder utilizar nesse momento ali do parabéns, para poder diminuir esse estímulo que está aversivo nesse momento. Então, a gente pode fazer isso. E a questão da bexiga também. Pode ser que ele tenha medo do barulho, do som. Aí pode utilizar até, se a TO recomendar, obviamente, algum protetor ali, algum abafador a princípio,
né? Então, tem que ser um trabalho multidisciplinar, do analista do comportamento, fazer planejamento junto com um terapeuta ocupacional. Sim, precisa aí de um terapeuta ocupacional atuando junto, né, na equipe. Tem uma dúvida que o pessoal deixou lá na página da semana, da Leilane. Ela falou: cada dia mais apaixonada pela aba. Que legal, Leilane. Qual conselho você me daria para conter e minimizar as estereotipias, como, por exemplo, morde a boca ou se morde durante a crise? Aí, no caso, essa é uma estereotipia que traz um prejuízo, né? Muito, muito grande, muito grande. Então, seria interessante tentar substituir isso, porque ele morde provavelmente para tentar se autorregular. Então, talvez colocar dor, talvez tentar substituir para que ele se acalme de outra forma, mostrar outras possibilidades que ele possa se acalmar, tentando substituir esse comportamento. Será que se oferecer alguns objetos mais durinhos para que ele possa mastigar, né, e trazer essa autorregulação, até alimentos mesmo pode funcionar para trazer essa regulação inicialmente. Então, é mais um trabalho que precisa do analista do comportamento junto com a terapeuta de integração sensorial. E é um trabalho urgente. Quando o comportamento está colocando a pessoa em risco ou outro indivíduo em risco, a gente precisa priorizar a diminuição desse comportamento. E nesse caso, precisa fazer uma boa análise funcional, né, desse comportamento para entender qual é o antecedente, quando que ele se morde, né? O que que acontece para ele ter esse comportamento e para tentar antecipar e diminuir, né, esse comportamento. Se antecipar e não deixar aquilo ocorrer, né? Aquele antecedente, né? Maravilhoso, isso mesmo. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar para a tríplice contingência, sempre olhar antecedente, resposta e consequência, anotar, ensinar quem está na rede de apoio, fazer esses registros de linha de base, para ter essa boa análise funcional, entender a função, conversar com a TO e a gente pensar num plano aí para diminuir o quanto antes esse comportamento, que pode piorar, inclusive. Falando em tríplice contingência, tem uma dúvida aqui. Tem um aluno que machuca muitos coleguinhas, no maternal. O que eu faço? A gente também precisa avaliar. Por quê, né? O que acontece quando ele emite essa resposta, né? Em qual situação ele emite essa resposta? Qual a consequência, né, que dão quando ele faz isso? Porque muitas das vezes dão muita atenção para a criança nesse momento. Não pode bater, pede desculpa para o amiguinho. E aí ele tem mais atenção do que quando ele está com comportamento funcional. Ou digamos que ele está brincando com alguma coisa e ele está mordendo, ele também é irritado. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. Eu costumo dizer, ao invés de dar toda essa bronca, de fazer pedir desculpa, por que não dar atenção para a criança que naquele momento foi a prejudicada, que foi mordida? Porque ele vai perceber, a atenção foi retirada de mim, não foi legal o que eu fiz, e quem recebeu a atenção foi o meu amiguinho. E quando eu estou bem, né, a gente vai substituindo esse comportamento por outros mais funcionais. Quando eu peço pro amiguinho, quando eu espero, aí sim eu ganho muita atenção do ambiente, né? Todo mundo dá parabéns, todo mundo faz algo que seja reforçador. Legal. Tem uma dúvida aqui da Rosiane. Ela colocou assim: para eu entender melhor, sou professora e tenho um aluno que não consegue realizar atividade em grupo. Ele bate e se distrai com muita facilidade. Retirá-lo da mesa em grupo seria um reforço negativo? Seria algo bom para a criança nesse caso? Não seria algo interessante para ele, não, porque ele precisa aprender a trabalhar em grupo, mas a gente precisa entender a raiz do problema também, assim, por que que ele não fica em grupo? Será que é uma sobrecarga sensorial, né? Será que se ele tivesse ali um espaço um pouquinho, né, no grupo mais um espaço, sem as pessoas tocando nas coisas dele, utilizando um abafador, será que ele funcionaria? Será que eu posso trabalhar em grupo com menos crianças? Então, a gente sempre, quando vai trabalhar a socialização, a gente coloca um modelo. Então, a gente tenta interagir o paciente com uma criança que vai servir de modelo para ele, que tem essas habilidades, e conforme a criança consegue interagir, aí sim a gente vai mediando o paciente para o grupo, porque o grupo pode ser muito custoso inicialmente, para quem tem uma dificuldade na socialização.
Então, precisamos investigar o porquê que ele está emitindo esse comportamento no grupo, qual que é a função. E não seria um reforço, porque o reforço, lembrando, é sempre para que o comportamento ocorra. O reforço seria algo que você vai adicionar ou tirar para ele fazer atividade em grupo, certo? Eu acho que foi Uhum. essa a dúvida dela, se seria um reforço, mas não. Não, não. Ok. A Elaine colocou aqui, como agir com uma criança autista que sobe na mesa para chamar a atenção da professora? Ótimo, isso acontece bastante. Seria interessante que a professora desse essa atenção nos momentos que ele não está subindo na mesa. E que quando ele sobe na mesa, não desse nenhum tipo de atenção para ele. A gente não pode deixar ele em cima da mesa porque a gente coloca ele em risco. Então, não vou simplesmente virar as costas e ignorar, mas pode ser auxiliar, já que ele está buscando a atenção da professora, a retirar ele, sem falar nada, sem olhar para ele, só redirecionar novamente para a cadeira, sem falar nada, sem olhar, sem dar atenção, tá? A gente pode fazer isso. Legal. Tá. A Claudete colocou aqui, tenho 3 autistas na sala de aula. Quando um chora, os 3 chorando. Eu acho que os 3 começam a chorar. O que fazer nesse momento? Um acaba desregulando o outro, provavelmente pela questão sensorial, né? Então, seria interessante a gente antecipar o choro. Ele chora em qual momento, né? Essa criança. Será que não sobrecarrega? Será que não daria para... Porque às vezes a gente pensa, não posso tirar ele da sala. Mas se fosse uma retirada programada, não teria problema. Às vezes a criança precisa caminhar para se autorregular. Ela precisa beber uma água, né? Isso é importante até para ela conseguir responder melhor na atividade. Então, faz uma linha de base, vê de quanto em quanto tempo ele necessita sair um pouquinho, né? Ou receber um reforço, até mesmo extrínseco, para conseguir funcionar bem em sala de aula. Só não pode aí ele chorar, aí ele desregula os outros e aí tiram ele da sala, porque aí sim estão reforçando o comportamento. Uhum. Essa linha de base que a Nathalie está falando seria anotar, né? Começa a anotar, tal hora ele teve um comportamento de choro. Aí qual é o próximo momento? Quantos minutos demorou? E aí você antecipa. Então, por exemplo, a cada 20 minutos ele tem uma crise. Quando der 15 minutos, você sai um pouco com ele, né? Faz uma outra atividade, volta e talvez dessa forma você vai conseguir fazer com que esse comportamento não ocorra, certo? Vai prevenir. Isso mesmo. Vai prevenir, legal. A Berenice falou assim: eu fiz com o meu aluno em relação às bexigas, comparando a aspereza da bexiga com o cabelo dele. Ah, ela foi desensibilizando ele. Acho que foi isso, né, Berenice? Sim. Nossa, muito bom. Muito inteligente a sua estratégia. Isso é bom. Como era algo sensorial, né? Trazer algo que para ele não é aversivo, é bem interessante. Legal. Respondemos várias dúvidas. A Bia colocou aqui, Nathalie, quando o reforçador se torna hiperfoco, só atende aos comandos se tudo é com referência ao aí cortou. Eu acho que ela está querendo dizer que o reforçador, o hiperfoco é o reforçador da criança. Pode usar algo que é de hiperfoco como reforçador? Deve usar, né, no começo. Deve usar no começo, deve usar quando é para programas difíceis, custosos. A gente tem que usar o que é mais reforçador, tá? Mas eu não posso ficar dependente somente desse reforçador, né? Então, eu preciso ampliar, também ter outros reforçadores. Então, fazer essa lista de preferências, essa testagem de reforçadores, ir ampliando e pareando com outros, apresentando o hiperfoco junto com o outro, é imprescindível nesse caso. Porque daqui a pouco vocês não vão ter mais reforçador, só vão ter esse, se não ampliar. Uhum. Reforçador, exemplo, tudo é do Papai Noel. Bom, você pode no início usar o Papai Noel nas atividades, mas tem que ir ampliando aos pouquinhos esse repertório, né, Nath? Exato. E tomem cuidado, orientem a família, né? Porque isso é muito comum de acontecer. Ah, ele tá gostando de Papai Noel, eu vou comprar tudo do Papai Noel. Aí acaba restringindo mais ainda a possibilidade de ele curtir outras coisas. Então tá bom, ele tá gostando do Papai Noel, nós vamos usar o Papai Noel para mostrar outras coisas, para ensinar novas habilidades, mas eu não vou ficar preso só nisso. Ele vai precisar ter horas para fazer outras coisas. Isso precisa ser determinado dentro da rotina da criança. Porque se eu fico fazendo uma coisa só,
É esse tipo de sinapse que eu estou criando, uma sinapse de repetição. Eu não estou saindo da zona de conforto para ir para uma zona de aprendizagem, né? Uhum. Legal. E tudo isso vai estar lá no plano terapêutico, né? Tudo Sim. detalhado assim. É, a Lea Loneide falou: atendo uma criança que utiliza o reforçador de cartas, mas não consigo fazer nenhum outro comando. Você entendeu a dúvida? Não entendi, não Eu entendi. também não. Léa, vê se você consegue explicar melhor a dúvida aqui. Ah, nossa, a Bia tá falando, esse do Papai Noel, até a casa toda é de Papai Noel. A Imaginei. família veste ele só de vermelho e verde. Então a família tá otimizando, tá incentivando mais ainda esse hiperfoco dele, né? Isso é um perigo, porque cria um padrão rígido. Aí no dia que não tiver essa roupa, só vai querer usar essa roupa. Então, na verdade, precisaria, desde já, ir quebrando esse padrão e dessensibilizando para precisar usar outras roupas também, né? Então, no começo é Uhum. difícil quando é esse ritual, né? Tem que trazer outras roupas para terapia, vai ter que ir aproximando, vai ter que ir quebrando. Por isso que o ideal é a gente não deixar chegar nesse ponto. Mas já que já chegou, vai precisar orientar essa família para ir retirando aos poucos, tá? Porque no dia que não tiver, vai desencadear uma birra ou talvez até mesmo uma crise. Sim. Tem aqui uma questão da Belzinha, que é. Tem um aluno autista de 14 anos, atendo ele em casa. Os pais não acham importante levá-lo à escola. Qual sugestão você daria para eu ajudar a incentivar a ir para a escola, né? Porque é um momento de sociabilização tão importante, né, para a criança, no caso adolescente. Nossa, mais ainda, mais ainda. Porque para ele é confortável, né, não ser exposto a esse ambiente da escola que é totalmente imprevisível, né, nessa questão de socialização. Mas não tem como eu trabalhar, por exemplo, habilidades sociais sem ter o contato com o social, com o mundo externo. Não dá para trabalhar isso só com cartinhas, com vídeos. A gente tem que trabalhar em situações reais. Então, dizer isso para a família, trazer quais os prejuízos disso a longo prazo, pode ajudar. Dizer que não tem ambiente melhor para generalização desse paciente do que a escola, que acontece de tudo na escola. Na escola tem rotina, acontecem conflitos, ele tem oportunidade de fazer novas amizades. E no ambiente controlado da terapia, não, ele só tem o contato ali com você e com a família. Fica muito restrito e cada vez vai aumentar mais essa dificuldade de interagir socialmente. Então, trazer isso para a família é bem importante, é o nosso papel, quantas vezes for necessário. É. A Pri colocou aqui, tem um paciente que utiliza uma caixa e fala que é um Megazord. Uma caixa enorme e a mãe não quer porque fica com vergonha por ter que carregar para todo lugar. Conseguiram tirar essa caixa, mas o comportamento dele ficou péssimo. Como trabalhar? Você vê que o reforçador dele era uma caixa enorme e ele queria levar para todos os ambientes essa caixa. Entendi, entendi. É, o ideal seria talvez não ter tirado de uma vez, mas ele ter acesso à caixa em determinados momentos para a gente conseguir trabalhar os programas de intervenção, por exemplo. Então, deixar restrito para isso e ir ampliando os reforçadores. Esse seria o ideal, tá? Mas já que tirou, ele pode estar até num pico de extinção, porque acabou de retirar, o comportamento ele piora para depois ter uma melhora. Então, talvez é isso que está acontecendo. Está parecendo que mais nada é interessante, ele está com muito comportamento inadequado, mas vai passar. A gente precisa trazer outras possibilidades. Então, tentar variar, Uhum. trazer vários objetos diferentes para ver o que mais ele se interessa, o que mais ele acha Uhum. interessante. Sempre quando começa a extinção de um comportamento é normal, né? Ele subir, acontecer mais, ocorrer mais, aí a pessoa fala, nossa, não está funcionando a intervenção. Mas isso é normal, e depois ele vai entrar em extinção, né? Nossa, Exato. gente, nós temos muitas dúvidas aqui, mas a gente já está aqui há mais de uma hora, então a gente vai finalizar, mas vamos marcar mais lives, com certeza, com a Nathalie, para a gente falar de comportamento.
Quem não assistiu a aula da Nathalie de ontem, a aula gravada, vai lá na semana, assiste. Quem ainda não se inscreveu na Semana Aba Pro, dá tempo. Nossa semana vai até domingo, os vídeos, as aulas vão ficar todas disponíveis até domingo, inclusive a gravação dessa live. Então se inscrevam, o link está aqui na bio. Vamos aproveitar aí essa semana. Amanhã nós teremos uma aula com 2 especialistas, o psicólogo Guilherme Reis e com a Jéssica Maiara, psicóloga. E aí vocês vão aprender na prática como que é a aplicação de alguns programas. Programa de ouvinte, de tato, vamos falar de comunicação alternativa, vocês vão ver na prática como aplicar, como ensinar uma habilidade com comunicação aumentativa alternativa. Tá muito legal, então não percam. Tem várias dúvidas aqui, mas a gente vai... Vocês podem deixar dúvidas lá na página da semana que a gente responde por escrito, tá? E aí nós teremos outras oportunidades para responder aqui ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Muito obrigada, Nathalie, por participar. Acho que deu para aprender muito sobre reforço, reforçadores, dúvidas que o pessoal tem, né, com bastante frequência. Ficou bem claro, eu aprendi muito nessa live de hoje também, sempre aprendo. Muito obrigada. As aulas vão ficar gravadas lá na página da semana, tá? Então é só você clicar em cima da aula que você quer assistir. Então, quem não se inscreveu, se inscreve para ter acesso a esse link da página da semana e assistir todas as aulas. Essa é a 4ª aula, então amanhã nós teremos mais uma aula, então serão 5 aulas. E semana que vem teremos também uma live sobre comunicação alternativa com a Jéssica. E vamos agendar outros encontros com a Nathalie para conversar mais sobre esse tema que sempre tem muita dúvida, né? Comportamento é muito complexo, né? Então, É muito. gente, que legal. Adorei, muito obrigada, Nathalie. Ótima noite. Obrigada a todos que estiveram aqui presente. E espero vocês na aula amanhã gravada, hein? Tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada a você, Nathalie. Beijo, gente. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.